Oi pessoal, tudo bem? Você já parou para pensar qual poderia ser a origem das doenças, ou seja, como elas nascem, digamos assim, no nosso sistema energético? Eu sou a professora Vanessa, do portal Desperta Luz, e hoje eu trago algumas perspectivas que eu aprendi através de bastante estudo. Na descrição do vídeo eu vou deixar alguns livros que eu utilizei e utilizo até hoje para consulta e podem ser interessantes para quem desejar se aprofundar nesse assunto, e também eu escutei em cursos, em workshops e assim por diante. Sempre lembrando que aqui neste canal nós tratamos da perspectiva metafísica, ou seja, do sistema energético, de chakras e corpos. Então, se você não gosta muito desse assunto ou não deseja conhecer mais, este vídeo não é para você. E um outro aspecto bastante importante é que qualquer informação que eu passe aqui não exclui de forma alguma os tratamentos convencionais, com médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfim. Nós sempre trabalhamos em conjunto com esses profissionais, complementando o tratamento tradicional. Então, de forma alguma, você deve parar algum tipo de tratamento ou orientação que você receba de outros profissionais de saúde, ok? É somente para que você compreenda, para nortear aí, de repente, as suas percepções a partir do que eu vou passar aqui. Eu vou começar falando sobre 3 conceitos que são muito importantes para que depois vocês possam compreender aonde eu quero chegar. Eu estou há alguns dias bolando assim, uma forma de passar isso, de forma que fique o mais sucinto possível, mas não tem como eu passar sem que haja compreensão desses pontos, que eu vou passar então no começo do vídeo, certo? Esse conhecimento pode ser muito útil porque a partir do momento que você entenda, como se desencadeia o mecanismo de uma doença, você pode então trabalhar com as suas próprias percepções acerca do que pode ter desencadeado algum desequilíbrio aí na sua esfera mental ou até mesmo psicológica. E mudando as suas percepções, é possível que você consiga então renovar esse fluxo de energia que é prejudicado quando eu tenho algum tipo de desequilíbrio. Alguns autores dizem que cerca de 100% das nossas doenças têm algum fundo emocional. Alguns autores dizem que é em torno de 94%, 95%. De qualquer forma, fica claro que a emoção tem um impacto direto, então, no nosso estado físico, mental e emocional. Tem uma interferência direta, digamos assim, na saúde desses nossos estados. Então, primeiro eu quero falar rapidamente sobre os 3 níveis do cérebro. Vamos supor que aqui eu tenho o meu cérebro, desconsiderem aqui o desenho. Então aqui eu tenho o cérebro mais primitivo, digamos assim, que é o cérebro reptiliano. Esse nível do cérebro é aquele que corresponde à nossa esfera mais primitiva, ou seja, quando surgiu então a humanidade, as pessoas viviam em cavernas, precisavam caçar, precisavam fugir de animais, para preservar a sua vida. Então, o instinto dessas pessoas era muito de ação e reação, de luta e fuga, por uma questão de sobrevivência. Neste período, no início da humanidade, era importante que a pessoa realmente tivesse esse instinto muito apurado, porque era uma questão de vida ou morte. Só que essa esfera do nosso cérebro, ela permanece dentro de nós, ela não sumiu com a evolução da humanidade, ela permanece. E ela é responsável pelos nossos instintos, justamente pelo nosso sistema de ação e reação. Quando eu recebo uma informação e eu reajo àquilo, eu reajo a essa informação, automaticamente, eu não tenho nem tempo de conter o meu sistema, Esse sistema de ação e reação está sendo desencadeado, então, na primeira esfera, naquela esfera mais primitiva. Com o desenvolvimento e o passar do tempo, nós desenvolvemos uma outra esfera, que é o sistema límbico. Então, a primeira esfera é do instinto, ou seja, minha ação e reação. A segunda esfera dos sentimentos.
quando passou a se desenvolver um pouco melhor a humanidade, especialmente uma característica dos mamíferos, o sistema límbico, e é onde ficam ancorados os sentimentos. Inclusive, é onde atua a aromaterapia, é no sistema límbico. E nós temos também o último nível aqui, que é o neocórtex, que é a nossa esfera mais racional. É aquela esfera mais evoluída que nós temos atualmente, onde nós processamos as informações, chegamos a conclusões, desenvolvemos um aprendizado com base, então, nessas percepções, nessa consciência. E esses seriam, então, atualmente os nossos 3 níveis do cérebro. Guardem bem essa informação, porque isso é fundamental, então, para vocês compreenderem um pouquinho mais para frente a origem das doenças. Um outro conceito que eu quero passar para vocês é o de consciente e subconsciente. Eu sempre estou trazendo esse assunto aqui, né? Porque ele é muito importante pelo seguinte. Também lá na nossa esfera mental, ou seja, isso que nós vemos na nossa tela mental, corresponde somente a cerca de 10% da capacidade da nossa mente. Também falo cerca de 10%, porque alguns autores dizem que é 94%, outros que é 89%, então uma média seria em 90% subconsciente e em torno de 10% consciente ou racional. O subconsciente, ele é comparado a um iceberg, né? Existe uma figura assim muito popular, né? Como se aqui fosse o iceberg. Então, mais ou menos aqui eu tenho o mar, e eu só consigo ver a ponta do iceberg, certo? Essa ponta aqui seria a nossa mente consciente, ou racional, ou aquilo que eu enxergo conscientemente, né? Que estaria ligado, então, ao neocórtex. E essa esfera aqui, que está abaixo do mar, que eu não consigo ver e que vocês podem ver que é a maior parte, digamos assim, do iceberg, corresponde, então, ao subconsciente. Ou seja, eu não consigo perceber conscientemente isso que está aqui no meu subconsciente ou inconsciente. Alguns dividem subconsciente e inconsciente, alguns atribuem o mesmo nome às duas esferas. De qualquer forma, refere-se a uma parte nossa que nós não compreendemos e não enxergamos conscientemente, ou seja, isso que eu vejo passando na minha mente como pensamentos, certo? O que eu vejo passando conscientemente na minha mente corresponde somente a cerca de 10%. O que eu não vejo corresponde a cerca de 90%. E o que então está nesse subconsciente? As informações que ficam ancoradas no subconsciente geralmente referem-se aos sentimentos, aquilo que eu sinto. E por isso mesmo é tão difícil de lidar com o conteúdo do subconsciente, porque eu não consigo enxergar, eu só consigo sentir. E esse sentimento, muitas vezes, ele está tão bem soterrado entre as nossas camadas protetoras, né? Entre os nossos pensamentos, que é muito difícil realmente mudar os mecanismos do subconsciente. Eu tenho inclusive um curso chamado Mergulho no Subconsciente, justamente que tem o objetivo de ajudar a encontrar esse conteúdo, né? A vasculhar esse conteúdo com as pistas que a nossa vida dá, certo? Porque realmente assim é preciso uma certa investigação, digamos assim, para compreender ali o que está no subconsciente, a mensagem que está oculta pelo nosso sistema racional. Então essa é uma outra informação muito importante. E esse subconsciente ele está ligado então ao sistema límbico e ao cérebro reptiliano. E tem ainda um conceito que é o chamado corpo vital. No nosso sistema energético, fala-se sobre 7 corpos de energia, ou seja, eu não tenho somente este corpo físico material que eu posso pegar. Eu teria 7 camadas e essas 7 camadas têm funções diferentes, né? Algumas são mais sutis, mais ligadas então a propósito de alma, né? Aos arquivos ancestrais, e algumas mais materiais, como o corpo mental, o corpo emocional e o corpo etérico.
né, que são mais próximas. As camadas, quanto mais próximas do nosso corpo físico, mais material, e quanto mais afastadas, mais sutis. Então aqui eu vou desenhar o corpo físico, que é o corpo que nós estamos enxergando. Tenho aqui uma camada muito próxima, que seria o corpo etérico, ou seja, é um corpo exatamente o nosso corpo físico, igual ao nosso corpo físico, só que em esfera energética. Então, como se tivesse os mesmos órgãos, né, os mesmos aparelhos, porém em forma energética, que eu não consigo pegar. E tenho aqui uma outra camada, que seria o meu corpo emocional. Eu tenho mais camadas, mas para essa aula, somente essas camadas é o que nós precisamos compreender aqui para ficar mais claro. Então, o corpo físico, o corpo etérico, que é igual ao meu corpo, só que em esfera energética, e o corpo emocional, que está ligado às emoções, aos sentimentos. Então, uma vez apresentados esses conceitos, eu consigo então explicar um pouco melhor a origem das doenças. Quando eu recebo um trauma, né? O que é um trauma? O meu sistema, ele tem uma série de percepções e informações. E a minha vida, ela anda dentro dessas percepções e informações que foram geradas desde que eu nasci, desde que eu fui concebida. Talvez até antes, não é do meu campo de estudo estudar vidas passadas. Pode ser que tenha vidas passadas, né? E que essas informações já vêm de vidas passadas. Mas, de qualquer forma, a maior parte das experiências, percepções, começam a se formar, então, a partir da concepção, de quando nós realmente entramos no ventre, literalmente. E essas percepções norteiam a nossa vida ao longo de toda a nossa história. Quando eu recebo uma informação que não está sendo compatível com essas percepções e experiências, que eu não estou acostumado a lidar com aquela informação, ou que eu não esperava, ou que eu não queria, aquela informação chega para mim, eu recebo uma espécie de um trauma, certo? É um trauma para mim, e isso inclusive acontece com situações positivas. Quando eu recebo algo muito, muito bom e que eu não esperava, e que está sendo muito melhor do que eu imaginava, por exemplo, eu também posso criar um trauma. Ou seja, é tudo aquilo que é muito maior do que o que eu esperava. Então, quando isso chega para mim, essa informação, essa situação chega para mim, ela ativa o meu sistema límbico, o meu sistema de ação e reação, o meu instinto. Porque a informação que chega é assim: tem uma situação nova e eu preciso reagir a essa informação. Eu preciso proteger o meu sistema dessa informação que está chegando. E isso faz com que todo o nosso corpo seja mobilizado. As nossas células, elas são paralisadas quando eu recebo essa informação. E elas começam a trabalhar, alguns sistemas paralisam e outros sistemas começam a trabalhar muito mais rapidamente para dar conta dessa informação nova que está chegando. Então é um sistema altamente protetor. Esse sistema acontece tanto na esfera límbica, que é a da ação e da reação, né, dos instintos, acontece aqui no meu subconsciente, ou seja, o meu sentimento de perigo desencadeia todas essas sensações, e ao mesmo tempo no meu sistema límbico, que é responsável então pelos meus sentimentos. Pois bem, eu recebi essa informação que chega para mim como um trauma, como por exemplo a perda de alguém muito querido, a notícia de uma doença grave, né? Ou eu recebo um grande prêmio, né? Falando de alguma coisa boa que eu não esperava, por exemplo. E isso faz com que o meu sistema ele fique em estresse, em estado de estresse, ele fica estressado, porque ele precisa dar conta daquela informação, ele precisa resolver aquela informação para poder voltar à calma. Essa situação de trauma, de quando eu recebo alguma informação e eu não estou acostumado e preciso resolver essa situação, essa informação, começa então a causar um desequilíbrio no meu corpo emocional, né? O meu corpo emocional não estava acostumado com aquela sensação, com aquele sentimento que eu estou vivendo naquele momento. E isso começa a causar um desequilíbrio no meu sistema emocional.
Se eu tenho um grande equilíbrio já desenvolvi esse equilíbrio mental e emocional, esse domínio sobre a minha mente e sobre as minhas emoções, qual é a melhor atitude que eu posso fazer? Respirar fundo, né? Por isso que sempre falam para respirar fundo, porque o respirar fundo acalma esse sistema, né? Ele acalma essa ação e reação, ele restaura o fluxo de energia vital que fica estagnado quando eu não estou respirando direito, né? Então eu respiro fundo, me acalmo e começo a utilizar aí sim a minha mente consciente, racional, para voltar ao equilíbrio e me reorganizar internamente. Se eu consigo fazer isso rapidamente, ou seja, restaurar o meu equilíbrio, acalmar os meus sentimentos, esse trauma, né, essa sensação que chegou, vai causar um desequilíbrio pequeno, digamos assim, que pode até causar algumas reações físicas, mas não será assim nada muito difícil de resolver, né, ou muito duradouro, né? Geralmente tem algum tipo de impacto físico, mas pode ser liberado, por exemplo, através de uma gripe, de uma diarreia, né? Pode acontecer e está tudo resolvido. Agora, se eu perduro nesse estado de estresse, nesse sentimento de luta e fuga, o meu sistema, lembrem-se, ele não estava funcionando corretamente. Ele estava funcionando sob estado de pressão, sob estado de estresse. Quanto mais eu perduro nesse sentimento de que eu estou em perigo e de que eu preciso resolver e de que eu estou sob pressão, o que estava aqui na minha camada emocional começa a passar para o meu corpo vital, que é o meu corpo etérico. E aí começam a aparecer as doenças, ou seja, quando eu não consigo reequilibrar o meu sentimento rapidamente, isso começa a ficar ancorado no meu sistema vital. No sistema vital, no meu corpo vital, é como se houvesse uma rede de canais chamados nadis, por onde circula a energia vital. E no cruzamento desses nadis é que se formam os meridianos e os chakras. Então, assim, por isso que nós trabalhamos muito, né, com meridianos, especialmente com chakras, né? O meu campo de estudo é mais voltado para os chakras. Também trabalho com meridianos, especialmente no curso de FT, mas mais os chakras, que são os cruzamentos maiores das redes, né, dos nadis. Então, quando eu estou trabalhando com esse sistema energético, eu estou fazendo o quê? Desestagnando, desbloqueando essas estagnações de energia que foram criadas com o meu sentimento em desequilíbrio. Compreendem? Esse sistema estagnado que fica ali no corpo vital é o que se manifesta então no meu corpo físico através de doenças. E isso está relacionado ao tipo de impacto que eu sofri. Então, por exemplo, se você vive uma situação em que você não pode se expressar, você não pode colocar para fora o que você está sentindo, o que você está pensando, vejam bem, existe uma diferença entre reprimir os sentimentos, eu não posso mostrar o que eu estou sentindo, e você voltar ao equilíbrio e corrigir então esse desequilíbrio dos sentimentos. São situações diferentes, por isso que para voltar ao equilíbrio é preciso estudo, autoconsciência, autoconhecimento, para que não vire uma repressão. Se eu estou reprimindo um sentimento, ele continua reverberando ali no meu campo energético e também tende a virar uma doença. Certo? Então, são dois aspectos diferentes. Eu ter o equilíbrio, né, o autoequilíbrio, e eu reprimir o que eu estou sentindo. Se eu reprimo o que eu estou sentindo através da fala, né, eu não posso falar, eu não posso expressar, eu não posso chorar para mostrar a minha tristeza ou a minha indignação, isso tende a gerar um bloqueio na região do chakra laríngeo, que é o chakra da expressividade. E eu tendo a desenvolver algum tipo de doença nessa região, por exemplo, uma infecção na garganta. Então, o local onde aparece o seu problema, a sua doença, né, está relacionado, então, ao sistema energético do qual ele faz parte, né, geralmente relacionado com as partes do corpo, ok? No livro da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida, existe uma tabela muito interessante, assim, muito prática de ser consultada, com qual é a doença e qual seria a causa emocional dessa doença, né? Está relacionada com o quê?
E é interessante porque eu tive um problema no joelho direito há uns 4 anos atrás, e joelho está relacionado a uma situação de orgulho, ou seja, quando eu estou com o meu orgulho em desequilíbrio em relação a alguma situação, eu não estou me dobrando a alguma situação. E eu, na época, achava que era um absurdo, porque eu não me considerava uma pessoa orgulhosa, eu me considerava uma pessoa que sempre cedia. Então, como é que pode, né? Eu não sou orgulhosa. Mas por quê? Porque daqui na minha boca para fora, aqui nos meus 10% conscientes, eu realmente cedia, eu realmente me dobrava. Mas nessa esfera subconsciente, aquilo não estava, né? Eu não estava me sentindo confortável me dobrando, compreendem? Então, assim, mesmo que no primeiro momento pareça que não tem nada a ver, olhem com calma, se olhem com calma, né? Para realmente, assim, tentar compreender se aquilo não está ligado a algo que você não está querendo enxergar. Então aqui eu trouxe um primeiro aspecto que seria o do trauma. Eu recebi uma informação, uma situação, algo que me desestabilizou, me desequilibrou intensamente. Isso ativou o meu sistema, o meu cérebro reptiliano, o meu sistema límbico, pôs todo o meu sistema em desequilíbrio, né, para poder dar conta dessa informação nova que está chegando, pôs o meu sistema em estresse, e com isso eu gero então um desequilíbrio na minha camada emocional, passando para o meu corpo vital e consequentemente se manifestando em forma de doença. E um outro aspecto importante de conhecer são os conflitos. O que isso quer dizer? Vamos dizer assim, que não chegou uma informação repentina para mim, certo? Mas que eu vivo uma situação com o qual eu não concordo, que não está alinhado com aquilo que eu sou, né? Com o qual eu não posso me expressar livremente dentro do que eu realmente sou. Então, por exemplo, eu estou no emprego onde eu não estou feliz, onde eu não concordo com a forma, né, de gestão. Eu estou num relacionamento onde eu preciso me submeter. Estou morando em uma casa onde eu não concordo com as pessoas que estão à minha volta, mas eu preciso ficar ali de alguma forma. Enfim, qualquer situação onde eu não posso me expressar realmente sendo como eu sou, e aquilo não vai de acordo com os meus valores ou com a minha forma de pensamento, eu começo a viver um conflito. Só que o que eu faço? Eu reprimo o que eu estou sentindo por questões de sobrevivência. Mais uma vez, nós estamos ali no cérebro reptiliano, né? Então eu reprimo, eu me submeto e eu até mudo a minha forma de ser, pensar e agir para me adaptar àquele sistema, mas lá no meu fundinho, nos meus 90%, eu sinto que eu não estou sendo coerente, que eu não estou sendo íntegro. Uma palavra que eu passei a valorizar muito através dos estudos é integridade, né? O que é integridade? É você estar 100% com você. É você ser quem você nasceu para ser. Claro que isso não exclui as causas e consequências, né? Então, você usa lá o seu neocórtex, a sua parte racional, para pesar se aquilo que você deseja fazer realmente vai ter um impacto interessante para você ou se vai ter consequências que você não está disposto, né, a arcar com elas. Então você tem a parte racional justamente para ter esse peso e essa medida, né? Agora, você respeitar quem você é, respeitar os seus limites, respeitar a sua orientação, né, o que você deseja fazer, o que você nasceu para ser e assim por diante. Isso faz com que você viva com leveza, com tranquilidade, com paz. E quando você não está vivendo dessa forma, mesmo que pareça que você está feliz, pareça que você está satisfeito, pareça que tudo está indo bem, o seu sistema lá dos 90% está em conflito, porque ele não era aquilo que ele queria, né? Não é aquilo que está preenchendo a sua vida. E o que acontece? Mais uma vez, o sistema fica em estresse. É como se eu estivesse em perigo constante, porque o que eu estou vivendo está em conflito com aquilo que eu gostaria de viver. E mesmo que eu não perceba, o meu sistema não está trabalhando adequadamente. As minhas células estão em alerta o tempo todo. Então, é como se a pessoa vivesse sempre em estado de estresse, um estresse baixinho, com o qual a pessoa vai lidando ali ao longo da vida, mas essa informação ela está reverberando
no seu corpo emocional, portanto no seu corpo vital e, portanto, tende a se manifestar em forma de doença, né? Não por acaso, a maior parte das pessoas, após uma certa idade, começa a apresentar problemas de saúde. Por quê? Porque ela ficou vivendo situações de conflito a vida inteira. E isso uma hora acaba se manifestando, né? Quando nós tratamos a esfera energética antes que ela venha a se manifestar em forma de doença no corpo físico, nós conseguimos então dissolver esses bloqueios, né? Sem que ele se manifeste fisicamente. Agora, se isso não é tratado, se isso não é olhado, ou mesmo se a pessoa trata, mas ela continua pensando e sentindo da mesma forma, isso vai, né? Isso tende a virar então uma manifestação física. Então, gente, eu acredito assim que com essas informações vocês têm aí algumas pistas para ajudar a resolver essas questões e até mesmo a prevenir. Se eu recebo um trauma, se eu recebo uma informação que me desequilibra, eu preciso então respirar para que o meu fluxo de energia vital se estabilize e preciso utilizar as minhas ferramentas conscientes para conversar com o meu sistema emocional e buscar reequilibrar esse sistema emocional. Eu posso manifestar o que eu sinto, eu posso me dar o direito de ficar triste, posso, claro que eu posso, mas sempre estando consciente do que está acontecendo e buscando se cuidar muito bem para que se volte ao equilíbrio o mais rápido possível. E se eu estou vivendo uma situação de conflito, né, que é um outro aspecto que também desequilibra então esse meu sistema emocional, eu tenho pelo menos duas opções. Ou eu crio uma forma de pensar no qual eu viva feliz, eu viva realmente bem dentro daquele cenário, ou seja, buscando sempre ver o que eu tenho de melhor naquele cenário, né? Então, tentando desenvolver uma forma de enxergar a minha situação, que não cause esse conflito, esse estresse interno, ou eu preciso sair da situação, né? Preciso encontrar uma outra solução, né? Se é um emprego, encontrar um outro emprego, se é uma casa onde você vive, começar a trabalhar para ter a sua própria casa e assim por diante. Então aí esses dois aspectos que eu trouxe eu considero assim bastante importantes, né? A partir da minha própria prática, a partir da minha própria experiência, é algo que eu sempre estou trabalhando e sempre estou olhando. A minha saúde melhorou muito a partir desse conhecimento. Eu já tive vários problemas de saúde, né? Inclusive aqui nessa parte do conflito, por exemplo, eu tive problemas de enxaqueca a partir de 13 anos de idade. Eu tinha enxaquecas fortíssimas, assim, terríveis, né? E por volta dos 30 anos, essas crises acabaram. Por quê? Porque mudou uma situação na minha vida e eu parei de viver nessa situação de conflito. Vejam que interessante. Você passa quase 20 anos tendo crises terríveis de dor de cabeça e isso não acontece. Hoje em dia eu até tenho, mas muito leves, né? Perto do que eu já tive. Porque eu saí da situação do conflito que eu vivia, de não poder, né, da sensação de que eu não era livre, da sensação de que eu não podia manifestar quem eu era realmente, né? Então, assim, e nunca é culpa do outro, gente. Sempre é muito importante que isso se deixe claro, né? A sua escolha, né, a escolha é sempre sua. Você tem a responsabilidade sobre a sua vida. Você não pode mudar as outras pessoas. Você não tem nem esse direito, porque cada um tem o seu direito ao livre-arbítrio. Então, a única ferramenta que nós realmente temos e que é nossa é a possibilidade, então, de mudar a minha forma de ver aquilo ou de tomar atitudes e decisões para realizar mudanças na vida. Agora, eu passar a minha vida querendo mudar o outro, eu vou continuar aqui vivendo no conflito, porque isso não é possível. As pessoas só mudam se elas mesmas querem, se aquilo é mais adequado, se elas estão dispostas a lidar com aquelas consequências, né? Então esse é mais um aspecto importante, né? Sempre, se você identificar aqui, né, um trauma, um conflito, não adianta você falar, então a culpa é de tal pessoa ou é de tal situação, não. É você olhar para dentro de você e buscar as ferramentas para mudar aquilo que você pode fazer. Jamais dependendo da mudança ou da visão de outra pessoa, porque isso nós não temos como controlar, ok? Eu espero que com essas informações fique um pouco mais claro a origem emocional das doenças. Eu espero que esse vídeo seja realmente muito útil.
E eu vejo vocês então em um próximo vídeo. Até mais!